Após mais uma polêmica a partir do uso do VAR em um jogo do Internacional, a direção colorada começa a revidar não apenas postagens, mas também colunas da imprensa e aquilo que se fala internamente como uma possibilidade de condicionamento de arbitragem visando o clássico Grenal do dia 8 na Arena. A postagem não apenas do vice-presidente José Olavo Bisol, mas também de outros integrantes da diretoria colorada que começam a mostrar que o Internacional não aceitará mais o condicionamento de arbitragem e ainda a briga entre Pedro Ernesto Denardim e D'Alessandro. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa pra gente tratar de bastidor do nosso Internacional aqui, principalmente a partir das polêmicas envolvendo o uso do VAR em mais um jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho, tá? Tem alguns bastidores, já estou de volta a Porto Alegre, já conversei com algumas pessoas e a gente precisa tratar aqui de alguns assuntos bem relevantes sobre o que está acontecendo no Campeonato Gaúcho e nos bastidores aí, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o trabalho. Sem esquecer que kto.bet.br é a tua casa de apostas aqui no Brasil, regulamentada com novos códigos de segurança, com validação de login e muita coisa bacana em kto.bet.br. Um site para maiores de 18 anos, brinca e te diverte com responsabilidade, porque cada jogo é único em kto.bet.br. Bom, eu vou começar primeiro com a questão das respostas da diretoria do Internacional a diversos pontos a partir do jogo no Estádio do Vale na noite da última quarta-feira e que o uso do VAR foi mais uma vez importante na partida, e eu não vou dizer decisivo, mas vou dizer importante, a partir do que o VAR também faz parte da regra, o VAR também faz parte do jogo e a partir dele, né, correções de não marcações dentro da quadra, dentro do campo, podem ser feitas, né? Mas, vamos lá, a gente teve algumas manifestações da imprensa, a gente teve colunas em que o Internacional é citado como absurdo, o pênalti, por exemplo, que o São José teve, né, uma coluna do Maurício Saraiva. Teve também uma manifestação oficial do clube na conta do X e também nas redes sociais como um todo, né, dizendo, né, mostrando ações do Internacional no campo em que o VAR agiu corretamente. Também teve a postagem do José Olavo Bisol falando que o condicionamento não vai ser aceito. Guilherme Mallet também, que faz parte da direção do Inter. O Nelson Pires também. Outros colorados que têm um trânsito muito forte dentro da gestão se manifestando fortemente ou veementemente nas redes sociais. Enfim, o que se fala é o seguinte: o Internacional entende que está sendo massacrado por decisões do VAR. O VAR que foi um pedido dos clubes para a Federação Gaúcha de Futebol, agora em todas as fases, em todos os jogos do estadual de 2025. O Inter entende também que está sendo criado um beneficiamento inexistente, a partir do que, né, os dados que começam a ser apontados, né? Porque o Inter tem mais pênalti com o VAR, com o mais uso de VAR, isso e aquilo, não são reais, e a gente até já usou a questão dos pênaltis aqui num conteúdo na semana passada, com o auxílio do Alexandre Perin, lembra disso? E aí o Inter entende que tudo isso envolve não apenas o octacampeonato, mas também questões de Liga Forte contra a Libra, uma vez que o Grupo RBS é detentor dos direitos
pelo lado da Libra, né, por conta da Rede Globo, e o Inter não assinou com a Rede Globo ainda. A Globo está tentando, claro, pegar os direitos também da Liga Forte União, mas neste momento há uma rivalidade Globo e Record, e sem contar, né, as inúmeras manifestações que beiram o absurdo, né? Por exemplo, eu tenho que criticar aqui a coluna do meu amigo Maurício Saraiva, né? Pô, Maurício, tu tá querendo brigar com a imagem. A bola bateu no braço do jogador, é pênalti dentro da área. E a partir disso, o Nelson Pires se manifestou, né? Dizendo, até fez questão de dizer, é uma opinião minha, né? Eu, Nelson Pires, não como dirigente. Só que, infelizmente, isso não se difere mais, né? A partir do momento que ele é vice-presidente do Inter, ele fala como vice-presidente do Inter. E aí o Inter acredita que tem sim de começar a falar mais, seja pelas redes sociais, seja na coletiva após o jogo, seja para o Bisol defender o clube ou o presidente Alessandro Barcelos e falar sobre a questão envolvendo inúmeras vezes em que há um condicionamento por parte da imprensa. Esse pênalti aí não devia ser. Se não fosse o VAR, o Inter não tinha feito esse gol. Se não fosse o VAR, não sei o quê. Então fica aquela questão de menosprezar o trabalho do Roger e usar do artifício do vídeo como algo benéfico para o Internacional. E o Inter não vai mais permitir esse tipo de questão. Não apenas no microfone, mas também nos bastidores. E aqui eu quero trazer um depoimento do Pedro Ernesto Denardim, hoje, ao Sala de Redação, sobre uma questão envolvendo o D'Alessandro. Te liga. O D'Alessandro entrou em campo, eu citei ontem, tá? Entrou em campo lá em Bagé, na hora que estavam todos os jogadores reclamando. Ontem ele passou perto do técnico do São José, e o técnico do São José dizia o seguinte: só roubado. E o D'Alessandro disse uma palavra lá que eu não me lembro qual é, tá? E aí eu situei que o D'Alessandro estava arrumando confusão e que não deve. O D'Alessandro subiu as escadas para falar comigo, furiosamente. Porque tu disseste, porque tu é contra mim. Não, parei, D'Alessandro, vamos fazer o seguinte. Primeiro é o seguinte, tu para mim é apenas mais um, tu não pensa que tu é tudo isso, tá? Vamos começar por aí, tá? E eu disse o seguinte: D'Alessandro, se tu entrou para proteger teus jogadores e eu errei, também eu peço desculpas. Bom, o que é isso, tá? O Internacional sabe que o D'Alessandro é muito grande, que o D'Alessandro tem um tamanho enorme, por tudo que ele conquistou aqui no Rio Grande do Sul, por tudo que ele conquistou vestindo a camisa do Internacional, pelo cidadão que ele é. Então o D'Alessandro, ele tem um tamanho diferente entre todos os dirigentes do futebol gaúcho. E aí, quando ele entra no campo, por exemplo, para tirar um jogador ou para parar uma briga ou uma discussão, e claro, daqui a pouco ele vai falar alguma coisa para alguém, porque alguém falou para ele, e ninguém tem sangue de barata. Mas ele sabe que hoje, como dirigente, ele não pode mais fazer tumultos como ele fazia antigamente, na época que ele era jogador. Hoje, como ele é dirigente, ele tem de apaziguar, ele tem de afastar jogadores, ele tem que diminuir a questão das celeumas na beira do campo. Né? E que, enquanto ele estava tentando agir em benefício da calmaria, o Pedro Ernesto e outros comunicadores, quando ele ouvir ou quando outros ouvirem e contar para eles, vão ser interpelados. E aí o D'Alessandro foi, como o próprio Pedro falou aí, né? Dizer, cara, eu não estava lá, tu tá fazendo contra mim e tal. Por quê? Justamente para não criar um estereótipo de que o D'Alessandro, como diretor, agora está querendo extrapolar de novo e quer chegar e botar dedo na cara das pessoas como fazer como jogador. Pelo contrário, ele tem não só o tamanho como dirigente, mas ele tem a noção do cargo que ele tem. E a partir desta noção, ele não está fazendo coisas que não condizem com o cargo que ele tem. Como, por exemplo, ele demorou muito para vir na sala de coletiva do Roger após os jogos. Ele demorou algumas semanas depois que ele estava no cargo, para não chamar atenção. Agora não, agora ele vem do lado do presidente, do lado do Bisol, do lado dos outros diretores, como o Mazuco, por exemplo. Então, assim, é muito clara a mudança de postura do Internacional para com dirigentes dos outros clubes,
como hoje o Antônio Brum ali, o ex-vice de futebol do Grêmio, que falou, não falou assim, né, com todas as letras, né, de que o VAR estava beneficiando o Internacional, até porque eles ficam soltando letrinha, né, e tal. O Eduardo Magriço também, que é um vice-presidente atual do Grêmio, tá, que também estava botando, né, questões de VAR e tal, falou sobre a viagem, né, a troca de campo, mando de campo trocado. Mando de campo trocado não teve nada a ver com o Inter. E mais, o que está estranho aí, meu amigo Eduardo Magriço, é muito mais a questão de que o São José queria levar o jogo para Ijuí em vez de jogar aqui pertinho da zona de Porto Alegre, aqui perto do seu estádio, no Passo da Areia. Então, assim, as coisas nos bastidores estão bem efervescentes, tá? E certamente vou te contar tudo ao longo dos dias aqui, não vai passar nada nos vídeos do canal, beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho e bora! Vamos defender o nosso Internacional, porque a gente tem que aproveitar também. Se tem gente gritando do lado de lá com o microfone, vamos gritar do lado de cá do microfone também, porque ninguém vai pegar e vai deixar o Internacional mal na parada aí, ou vai tentar fazer com que o Internacional seja beneficiado no Campeonato Gaúcho. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.